O artigo 337-A do Código Penal tem a seguinte redação: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Suprimir ou reduzir são as condutas típicas, tendo por objeto a contribuição social previdenciária e seus acessórios. Essa contribuição é uma espécie de tributo, circunscrevendo-se no universo das contribuições sociais. A pena será de reclusão de 2 a 5 anos, mais a multa. O STJ entende que os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, por se tratar de delitos de caráter material, somente se configuram após a constituição definitiva no âmbito administrativo, reconhecendo a regularidade do respectivo crédito. O sujeito ativo é o titular de firma individual, os sócios, os gerentes, diretores ou administradores que efetivamente tenham participado da administração da empresa. O sujeito passivo é a autarquia federal encarregada da Seguridade Social, e o seu elemento subjetivo vai ser o dolo. Passaremos então à análise dos incisos e suas estruturas do tipo penal incriminador. No inciso 1º, temos a seguinte redação: omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhe prestem serviço. O verbo omitir, ou seja, não mencionar, está associado com o núcleo do caput, referente à supressão ou redução. A folha de pagamento, segundo o NUT, é o montante total da remuneração que o empregador irá pagar aos trabalhadores. Ou seja, é o documento que permite da quitação da remuneração, tornando possível o cálculo da exação previdenciária. O objeto material é a folha de pagamento, e o objeto jurídico é a Seguridade Social. Sua classificação doutrinária valerá para os 3 incisos, sendo ela crime próprio, no qual só pode ser cometido por determinadas pessoas, delito formal, que não existe a ocorrência do resultado naturalístico, de forma livre, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente e que não admite tentativa. Dispõe-se no inciso 2º que deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Analisaremos o núcleo deixar de lançar, que é não fazer o registro escritural dos pagamentos de interesse da Previdência Social. Desse modo, o agente estará sonegando se não fizer constar nos títulos de contabilidade da empresa as quantias que descontou dos segurados, ou empregador, ou tomador de serviços. O objeto material é o título próprio da contabilidade da empresa, e o objeto jurídico também será a Seguridade Social, classificando-se da mesma forma que o inciso anteriormente mencionado. Por fim, dispõe-se no inciso 3º que omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. O núcleo se assemelha com o do inciso 1º, que é a omissão, nesse caso, total ou parcial da situação descrita no inciso. A receita é o faturamento da empresa ou do empregador, as remunerações pagas ou creditadas são aquelas desembolsadas pelo devedor, constantes da folha de pagamento ou do recibo. O objeto material é a receita, o lucro auferido, a remuneração paga ou creditada ou outro fato gerador de contribuição previdenciária. E o objeto jurídico é a Seguridade Social. No parágrafo 1º, é dito de modo ipsis literis que é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Ou seja, é viável a extinção da punibilidade se o agente, pelos meios e trâmites legais, por vontade própria, declarar as contribuições que ele deve para a Previdência Social da forma em que a lei afirma que deve ser feito, sendo que esta declaração ela necessariamente deve ser feita antes da ação de cobrança do débito previdenciário. Caso contrário, ainda existe um modo de extinguir a punibilidade, que é o pagamento total da dívida, que será feito depois da ação de cobrança, pode ser feito depois da ação de cobrança, como é descrito na Lei 10.684 de 2013, chamada de Lei do Pais. Afinal, em seu artigo 9º, parágrafo 2º,
Artigo esse que se trata da suspensão da pretensão punitiva do Estado acerca dos crimes cometidos nos artigos 168-A e 337-A não se versa sobre determinado prazo para o pagamento da dívida contraída. Já no parágrafo 2º, inciso 2, é afirmado que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Existem dois critérios, então, com esse texto, que pode ser afirmado que o juiz, que permitam ao juiz facultar acerca de aplicar a pena ou somente a multa. A pena reduzida ou somente a multa. São eles: o infrator ser réu primário de bons antecedentes e o valor devido ser igual ou menor ao valor estabelecido pela Previdência Social para que sejam ajuizadas as execuções fiscais. No caso, esse valor mínimo, há alguns anos atrás, costumava ser de R$10 mil, mas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aumentou esse valor para 20 mil. Estabeleceu-se também uma causa especial de diminuição de pena. Quando o empregador não é pessoa jurídica e a folha de pagamento não ultrapassar o montante de R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade, ou aplicar somente a pena de multa. Este valor será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Essas normas estão contidas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 337-A. Atualmente, este dispositivo legal se revela inócuo em face da incidência do princípio da insignificância aos crimes de natureza tributária, tal como a sonegação de contribuição previdenciária. O autor Kleber Masson pontua ainda que é pacífico o entendimento de que não se configura crime contra a ordem tributária, a exemplo da sonegação de contribuição previdenciária, enquanto não encerrado o processo administrativo relativo à discussão acerca da existência, valor ou exigibilidade da contribuição social previdenciária supostamente devida. Fundamenta-se esta linha de raciocínio no artigo 142 caput do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Portanto, a atribuição para lançamento é da autoridade administrativa, motivo pelo qual a decisão por ela proferida vincula até mesmo o Poder Judiciário, que não pode lançar um tributo, tampouco corrigir ou modificar o lançamento efetuado pela autoridade administrativa. Se o juiz reconhecer algum vício no lançamento realizado, ele deve declarar sua nulidade, cabendo à autoridade administrativa competente, se for o caso, constituir novamente o crédito tributário. É por isso que o STF e o STJ pacificaram a jurisprudência na direção de ser vedada a propositura da ação penal por crimes tributários antes da conclusão do processo administrativo de lançamento, pois o magistrado não tem competência para decidir sobre a existência ou não do crédito tributário em relação ao qual repousa a discussão sobre a prática do delito. Se o tributo ainda não se encontra integralmente constituído, não é exigível, razão pela qual é vedado falar em crime de natureza tributária. Para afastar qualquer discussão sobre o assunto, o STF editou a súmula vinculante número 24.
que, embora faça referência unicamente aos crimes previstos no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 1990, irradia efeitos para os crimes tributários em geral, entre eles a sonegação de contribuição previdenciária, pois as razões que justificaram sua criação também se encontram presentes neste delito.